Hoje o papo é psique com ele, que é psicanalista José Milton Castan. Muito bom dia, muito prazer em contar novamente com sua colaboração. Bom dia, Maria Helena, o prazer é todo meu. Bom dia, amigos e ouvintes do Cruzeiro em Revista e do nosso programa quinzenal Mente Aberta, o papo é psique. Nós estamos abordando nomofobia. O que é esse nome feio, Castan? Porque é feio, né? Vamos dar sequência desse trabalho que nós começamos na quinzena passada, falando sobre nomofobia. Nomofobia, relembrando, é o sentimento de medo que uma pessoa pode ter ao perceber que está sem seu celular ou está numa condição que não tem sinal ou que o seu celular esteja desconectado ou que ele não vai conseguir manter a conexão e a conectividade com as outras pessoas. Esta situação, verdadeira ou imaginária, a possibilidade leva a algumas pessoas a sentirem uma angústia, a sentirem uma ansiedade, muitas vezes preocupações e medos, que pode desembocar, então, em situações sofredoras, situações que causam alguns prejuízos. Dentro desse aspecto que nós vivenciamos hoje, né, quando todas as pessoas dizem que não tem tempo, não podem parar para conversar, não podem parar para ouvir as outras pessoas, essa questão da nomofobia é também uma busca que o ser humano tem para não se sentir só? Não tenha dúvida, totalmente. O conceito da nomofobia, se nós fizermos uma avaliação talvez um pouco mais antropológica, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Veja bem, Maria Helena e ouvintes, a nossa condição social hoje, nós vivemos comunitariamente, nós vivemos gregariamente. Mas isso não é sem nenhum motivo. Existe uma causa e lá atrás, quando nós voltamos então no tempo e olharmos, por exemplo, os nossos vovôs e os nossos vovós ancestrais, lá no tempo das cavernas, era muito melhor, era muito mais privilegioso eles estarem em conjuntos, estarem em bandos, estarem comunitariamente vivendo, porque isso lhes asseguraria uma condição melhor de sobrevivência, numa condição melhor de saírem numa caça e conseguirem as melhores caças e nos desafios, nos enfrentamentos de, por exemplo, possíveis animais, estarem juntos levaria uma condição de fortalecimento. E isto, Maria Helena, está na nossa gênese, isso está na nossa genética. Nós vivemos comunitariamente em função desse conceito antigo, esse conceito primevo, que é vivermos solidariamente, vivemos em grupos, vivemos em sociedades, vivemos em agremiações. Por isso, o fortalecimento e o aprendizado nessa relação social já tão antropológica, né? Sim, é isso mesmo. O que acontece é que o viver contemporâneo, a maneira com que nós vivemos hoje, ele tem nos afastado do convívio pessoal direto, do olho no olho, do afeto e do sentimento. E é natural isso, porque as dimensões, elas passam cada vez serem maiores. Nós vivemos muito mais hoje de maneira individualizada, introspectiva, e essa maneira de viver é que nos afasta do outro. O que acontece, então, é que com o advento do celular, com o advento dessas mídias sociais, nós encontramos uma maneira de voltarmos a estarmos mais ligados aos nossos pares, estarmos mais conectados às pessoas através desses mecanismos e não mais, então, de maneira pessoal, do olho no olho, do vis-a-vis. Agora são 10 horas mais 11 minutos, nós estamos com o Mente Aberta, recebendo o psicanalista José Milton Castan. O assunto de hoje é nomofobia. Nós vamos ouvir uma música e já voltamos. 10 horas mais 16 minutos, Mente Aberta, recebendo o psicanalista José Milton Castan. Falamos sobre nomofobia, essa que é uma doença da atualidade, não é, Castan?
A nomofobia, sem dúvida nenhuma, é uma doença contemporânea, uma doença dos nossos tempos, né? E qual a prevalência que nós temos hoje em relação à nomofobia? Veja, Maria Helena, como ainda é um conceito recente, novo, não existem tantos estudos fundamentados que levem a uma determinação da prevalência. Eu vou lembrar aqui que a semana passada nós falamos que em 2008, pesquisadores da Inglaterra, que foram aqueles que criaram esse nome, nomofobia, né? Mobilefobia, o medo de ficar sem o celular, eles encontraram uma prevalência entre 53% entre os 45 milhões de usuários em 2008 de celular na Inglaterra. Existe um estudo um pouco mais recente na Índia, que foi feito com 200 estudantes, um estudo bem estruturado, e ele encontrou uma prevalência da ordem de 18% e não existindo diferenças entre meninos ou meninas, sexo masculino ou sexo feminino. De qualquer forma, a prevalência realmente é alta. E se nós entendermos que 75% da população brasileira hoje tem um celular, e isto representa perto de 130 milhões de brasileiros, se isto corresponder a algo de 15%, 20%, nós temos um grande número de pessoas que sofrem, então, com essa dependência digital. E as consequências disso, né? Porque nós sabemos que no Brasil o uso, por exemplo, de telefone celular está dentre os mais caros do mundo, não é? Sim. E como consequência, Maria Helena, e todos esses prejuízos, essas dificuldades, essas limitações, são consequências negativas, tanto do uso abusivo do celular, porque nós estamos tratando de dois aspectos. Um, da nomofobia especificamente, que é este medo, esta necessidade de estar com o seu celular e a angústia de estar sem o celular. E a outra ponta é o hábito, a maneira, o comportamento de usar a todo instante, compulsivamente, o seu celular. Esses dois motes, eles levam, então, a prejuízos, a incapacitações de todas as ordens. Então, se esse hábito corriqueiro de uso compulsivo existir, é uma necessidade, ou ele pelo menos demonstra uma necessidade de se buscar ajuda, né? E os prejuízos, eles podem ser de toda a ordem, né? Como, por exemplo, deixar de estudar. A pessoa, a juventude, né? O adolescente, o pré-adolescente de hoje, utilizando exageradamente o seu celular, deixa de estudar, deixa de ter atividades de lazer com outras pessoas. Ou então, uma coisa que a gente já tem encontrado, o parceiro acabar reclamando do uso excessivo do celular e a pessoa deixando, então, de compartilhar mais momentos com o seu parceiro. Um outro ponto também do uso compulsivo do celular é a redução da capacidade produtiva no trabalho. Hoje, algumas empresas não deixam que seus funcionários adentrem na produção, principalmente na área de produção, com celulares, justamente por dois motivos. O primeiro é que isto pode impactar na redução da produtividade e outro por uma questão de segurança. Agora, se nós olharmos pelo outro lado, né, o lado da ansiedade, o lado do medo, da preocupação, e medo e preocupação são sentimentos que estão ligados à ansiedade. E a ansiedade, ela tem uma característica biológica importante e interessante. Muitas vezes a ansiedade, ela desperta sentimentos e desperta mecanismos que nós chamamos dos mecanismos de luta e fuga. Quando nós antevemos uma situação perigosa ou que nós avaliamos e damos como significado que aquela situação pode vir a ocorrer e seja perigosa, automaticamente entra em funcionamento o sistema de luta e fuga, um sistema biológico que, no final, entre outras coisas, mas talvez uma das mais importantes, é a geração de alguns hormônios glicocorticoides, e fundamentalmente o cortisol. E nós sabemos que cortisol em excesso ou durante muito tempo disponível no sangue e este cortisol em excesso
disponível para o cérebro tem neuroreceptores para cortisol, e este cortisol pode ter, não estou dizendo que mas ele pode ter a capacidade, se o indivíduo tiver o viés biológico, ele pode ter a capacidade de interferir num funcionamento cerebral, num funcionamento neuronal, né? Podendo, então, desencadear outros transtornos, como depressão, como bipolaridade, outros transtornos de ordem de personalidade. E de que maneira tratar a nomofobia? Bem, Maria Helena, a primeira maneira, e é aquilo que nós fazemos, e é o objetivo do Mente Aberta, é espalhar, eu gosto muito dessa palavra, espalhar conhecimento. É isso que nós fazemos aqui. É através da informação. O saber é a essência. A segunda maneira é o próprio usuário reconhecer que ele está usando o seu celular de maneira abusiva. E isto nem sempre é tão fácil. Muitas vezes o usuário vai utilizar de alguns mecanismos, né? Vai negar que está usando excessivamente o seu celular e vai, por exemplo, justificar que usa o seu celular all the time, tempo integral, porque ele trabalha e tem que estar em contato com os seus clientes e precisa usar o seu celular. Agora, se nós estivermos falando não somente do uso abusivo, mas pelo lado da ansiedade, da angústia gerada pela percepção da falta ou da desconectividade do celular, aí sim, aí nós temos que, pelo menos eu entendo desta maneira, o tratamento inicial para este tipo de compulsão, ele deve ser, na maneira que eu enxergo, deve ser um tratamento psicoterapêutico, né? E se for apenas uma questão de uma fobia, então ele tem o medo de ficar sem o celular, as psicoterapias da linha cognitivo-comportamental são excelentes nesse tratamento. Tem algumas estratégias importantes, como a exposição progressiva ao medo, que é uma técnica que nós usamos na teoria cognitivo-comportamental, na psicoterapia cognitivo-comportamental, para poder controlar esse medo. E este medo, ele é um medo, muitas vezes, os medos, eles têm uma componente de condicionamento. Agora, se o uso desse celular ou esses sentimentos estão ligados a, por exemplo, a pessoa fala assim, eu uso o celular porque eu não gosto de lidar com as pessoas, eu tenho dificuldades de me relacionar, eu tenho uma insegurança no relacionamento interpessoal. Então pode ser que aí existam componentes mais intrapsíquicos, componentes que vêm da história, da formação do indivíduo, e aí talvez a psicanálise ajude um pouco mais. E por fim, Mariana, só para terminar, dentro dos tratamentos, se todas essas atividades ainda não surtirem efeito, aí sim, procurar um médico psiquiátrico para que ele faça efetivamente um bom diagnóstico e principalmente uma boa conduta farmacológica, utilizando os medicamentos que eles podem prescrever. E é justamente dentro desse quesito que o nosso ouvinte lá do Trujillo, a quem já agradeço, o Pedro Pinto de Oliveira, ele pergunta se a nomofobia poderia ser tratada como para quem sofre de dependência tipo jogo patológico, né? Como uma compulsão que pode ser tratada com antidepressivos e ansiolíticos. Oi, Pedro, obrigado pela sua pergunta, legal você se preocupar e perguntar isso. Veja bem, os mecanismos do jogo patológico, eles são os mesmos mecanismos, os mecanismos de recompensa na atividade da utilização do celular compulsivamente. E, obviamente, um caminho é o tratamento farmacológico, mas nós sabemos que os melhores resultados, eles advêm quando nós conseguimos aliar tanto o tratamento psicoterapêutico, e não importa de qual tratamento psicoterapêutico nós estamos falando, mas quando conseguimos aliar estes ao tratamento psiquiátrico. Nós temos hoje uma surpresa para você que é o nosso ouvinte. No nosso Facebook estará sendo publicado um teste de dependência digital. Castan, como é esse teste? Quem elaborou esse teste para que nós possamos dar essa informação para o nosso ouvinte?
Esse é um teste, eu procurei teste para nomofobia, mas eu não encontrei um teste bem estruturado. Existem alguns testes, mas eu não achei bem estruturados. Mas achei um teste muito interessante, de uma fonte bastante segura, que é do grupo de estudos dos transtornos de impulso da faculdade, do Departamento de Psiquiatria do HC, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aonde ele contém lá 20 perguntas e a pessoa pode numerar ou dar uma numeração de 0 a 6, de 0 a 5, perdão, em cada pergunta, e no final dessas 20 perguntas ele pode somar a sua numeração e depois fazer uma avaliação se ele usa compulsivamente, se ele está dentro de uma normalidade e se ele precisa de uma orientação. Agora, lembrando que estes testes, Maria Helena, eles são apenas de orientação, apenas para mostrar um caminho, nunca ser levados como diagnósticos. Aliás, só para terminar, diagnóstico qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer um diagnóstico. Agora, corretamente ser feito um bom diagnóstico tem que ser por um profissional da área da saúde mental. Agora, e fundamentalmente, o melhor diagnóstico, não tenha dúvida, quem pode dar é o médico, porque nesses transtornos não existem apenas componentes de ordens mentais, de desordens mentais. Quando o médico faz um diagnóstico, ele tem que ter um olhar para o diagnóstico diferencial. Existem outros aspectos de ordens biológicas que devem ser levados em conta. Somente como um exemplo, a depressão ela não tem uma origem somente em função de ordens de transtornos mentais. Ela pode ter uma origem de ordem biológica, hipotireoidismo. Por exemplo, existe uma correlação muito alta de pessoas com hipotireoidismo desenvolvendo transtorno depressivo maior. Então, se você quer fazer o teste, seja honesto nas respostas, porque isso é fundamental, não é, Castan? Ser honesto nas respostas, né? Porque tem gente que quer fazer o teste e sair já sentado na janelinha dando tchauzinho, não é verdade? Não adianta negar, não adianta levar ou fazer os mecanismos de negação. E para terminar, Maria Helena, só como informação, existem também aplicativos nos celulares que monitoram o tempo de uso. E eu trouxe aqui 2 aplicativos. Para quem tem o iPhone, eu dei uma pesquisada num aplicativo que chama Moment. Moment. Esse daí eu apenas dei uma pesquisada como funciona. Mas como eu tenho Android, eu instalei no meu Android um aplicativo muito bacaninha que chama Break Free, né? Você vai na loja lá de aplicativos, você consegue baixar esse aplicativo gratuito. E é interessante porque ele monitora o tempo de uso e ele de tempos em tempos vai me avisando, olha, se você tá legal, olha, não, já passou, tal. Então ele vai dando uma orientação e é muito bacana ter esses aplicativos porque eles podem ser alguma maneira de controlar este uso excessivo do celular. A internet, o celular ajudando também o usuário. Os nomes dos aplicativos, por favor? Um aplicativo é o Moment, e o para outro? o iPhone, e para o Android, o Break Free. facebook.com/Cruzeiro FM. Você faz esse teste de dependência digital para entender mais e já se prevenir, não é verdade? Mas dentro da sua página na internet também o teste está à disposição, Castan? Eu também coloquei lá na minha página na internet exatamente esse mesmo teste que está no Face da Rádio Cruzeiro, e o meu site é www.psicastan.com.br, ou você pode me encontrar também no Facebook, facebook.com/psicastan. Muitíssimo obrigado por sua presença e até daqui a alguns dias com um novo tema do nosso Mente Aberta, o Papo é Psique. Obrigado, Maria Helena. Boa semana a todos. 10h30. Cruzeiro em Revista. Sua manhã em perfeita combinação com música e informação. Apoio Cultural.